Olá, pessoal. Meu nome é Nilza e eu vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia no Pré-PAV do Colégio Félix da Cunha. Como nosso primeiro conteúdo, nós vamos ter a industrialização. Então, nós vamos começar perguntando o que é indústria. A indústria é o conjunto de atividades que se caracterizam por transformar matérias-primas em mercadorias, em bens acabados. Ou seja, nós vamos, como exemplo, para vocês entenderem, da soja, a indústria faz o óleo de soja. O que acontece? Nós vamos ver que este processo de industrialização, ele ocorreu de maneira diferente nos diferentes espaços e realidades, e que isso ainda continua ocorrendo. Na verdade, a industrialização ela sofreu interferência de vários fatores, como a existência ou não de matéria-prima, de mão de obra e de condições políticas, econômicas e sociais. Durante esse processo, a sociedade em todo o mundo testemunhou três diferentes tipos de industrialização, que são a industrialização clássica, a planificada e a tardia. Esses modelos variam conforme o grau de desenvolvimento e domínio geopolítico dos Estados nacionais. O processo industrial ocorreu primeiramente nos países considerados desenvolvidos e, por último, nos países chamados subdesenvolvidos e emergentes. Nós temos que a industrialização clássica, ela surge nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos. Então, este modelo ocorreu primeiramente na Inglaterra, durante o século XVIII, e a partir do século XIX se expandiu para outras nações do mundo também desenvolvido. Então, nós vamos ter como representantes Estados Unidos, Canadá, Japão e o restante da Europa Ocidental. Essa industrialização foi inicialmente encabeçada pela máquina a vapor, durante a primeira Revolução Industrial. Durante a segunda Revolução Industrial, período como este modelo rompeu com as fronteiras inglesas e foi encabeçada pela eletricidade e pelo petróleo. Então, o que aconteceu? Na segunda Revolução Industrial, nós já vamos ter que esse período vai além da Inglaterra para esses outros países que nós já comentamos. As nações que passaram por esse processo, em geral, tornaram-se grandes importadoras de matéria-prima, ao mesmo tempo passaram a ser grandes exportadoras de produtos industrializados e de tecnologia. Atualmente, são países que concentram as sedes das grandes multinacionais. Então, vão ser aqueles países, como o Japão, que eles importam, eles não são fornecedores de matéria-prima, mas eles são exportadores de tecnologia e de produtos industrializados, produtos acabados. Depois nós vamos ter a industrialização tardia. Esse modelo de industrialização ocorreu principalmente nos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Iniciou-se a partir do meados do século XX, primeiramente na América Latina, na década de 1950, e posteriormente, em 1960, para o Extremo Oriente, o Sudeste da Ásia e para o Sul da África. Ainda hoje existem países que passam por esse processo de industrialização. Esse tipo de industrialização é marcada por um processo de substituição de importação, isto é, produtos que eram importados começaram a ser produzidos dentro dos países, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Outra característica importante foi a instalação de empresas multinacionais sediadas em países de industrialização clássica,
Nesses países, por conta de fatores como a maior liberdade de lei trabalhistas e isenção de impostos. Os países ditos emergentes e subdesenvolvidos, como uma maneira de trazer as indústrias para o país, eles dão isenção de impostos, né? Como a gente teve aqui, não sei se vocês estão lembrados, que o Rio Grande do Sul queria as montadoras de carros, né? As fábricas de carro. Então, para isso, eles ofereciam o quê? A isenção de impostos. Aqui o país, as leis trabalhistas são mais brandas, né? Vamos dizer assim. Então, são atrativos para esses países por nós termos mão de obra barata, nós temos uma grande quantidade de matéria-prima e principalmente também pela isenção de impostos é o que brilha o olho, né, das grandes multinacionais. Ao contrário dos países de industrialização clássica, os países de industrialização tardia tiveram suas industrializações pautadas principalmente no capital estrangeiro, em detrimento das iniciativas nacionais. Atualmente, são nações dependentes tecnologicamente dos países desenvolvidos. A maior parte das fábricas é de tipo de bens de consumo, ou seja, é aquelas de alimentação, é as de vestuário, é as de bens duráveis como os carros, as geladeiras, eletrodomésticos, produtos e mercadorias diretamente ao consumidor. A tecnologia utilizada quase sempre é de origem estrangeira. Bom, pessoal, nós tivemos aqui como última a industrialização planificada, né, que é a industrialização que ocorreu nas nações que adotaram o modelo socialista durante o século XX e praticamente não existem mais. Nesse tipo de industrialização, que é a planificada, o Estado era o principal agente econômico. Ele comandava as fábricas, os salários e os preços. A indústria de bens de base, desculpa, e a indústria bélica, neste modelo, sempre foram a prioridade. A indústria de bens de consumo, por sua vez, era deixada de segundo plano. Então, eles tinham um grande poder, né, na indústria bélica, de armamentos, mas, em compensação, a indústria de bens de consumo, que era o que a população precisava, era muito fraca. Além da ação econômica do Estado, gestor de todas as indústrias, outra característica deste modelo de industrialização foi a inexistência de concorrência. A industrialização planificada ocorreu nas repúblicas da União Soviética, na China e em países do leste europeu. Depois do fim da União Soviética, esse tipo de industrialização se enfraqueceu. As antigas indústrias estatais foram privatizadas para empresas estrangeiras ou fechadas e o índice de desemprego aumentou. A economia desses países sofreu grandes crises e ainda os países que atravessaram esse modelo tiveram que se adaptar ao muito custo ao sistema capitalista de produção. Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau.